Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do CG Notícias, o seu web jornal diário que você acompanha sempre a partir das 20 horas no www.capingrossotv.com. No programa de hoje, as seguintes matérias: Igreja Católica foi roubada na noite do último domingo, homem é esfaqueado no bairro Jardim Formosa, matéria com o Conselho Tutelar com o repórter Gevaldo Rosa, e no Estúdio B, o Adelson Oliveira conversa com o pastor Gilmar Crispim sobre o projeto da Escola de Futebol Nova Jerusalém. Essas e outras notícias em 30 segundos aqui no seu CG Notícias. Edifício Maria Inácio, o endereço certo para sua sala, escritório ou empreendimento comercial. Edifício com garagem, 3 andares com banheiro, todas as salas com ar-condicionado, super centralizado, na Avenida ACM, no coração de Capim Grosso. Venha conhecer o Edifício Maria Inácio, o endereço certo para o seu escritório, sala ou empreendimento comercial. Alugue pelo 7591218894. Edifício Maria Inácio. Olha, nos últimos dias, as notícias de violência na cidade de Capim Grosso têm sido das piores. Tivemos assalto à mão armada em loja, esfaqueamento com vítima fatal e recentemente, ou melhor, nesta terça-feira, mais um caso de violência. Na tarde de terça-feira, dia 28, um homem identificado como Marcos Silva Souza foi ferido com 4 golpes de faca nas imediações do bairro Jardim Formosa, onde a vítima residia. Não se sabe exatamente o motivo que ocasionou a agressão, que teria sido cometida por outro homem identificado como João Borges, que fugiu tomando rumo ignorado. Segundo informações, a vítima foi socorrida por uma ambulância do SAMU até a UPA 24 horas, onde foi medicado e transferido para Salvador devido à gravidade dos ferimentos. Daqui a pouco a gente volta também trazendo informação sobre um roubo que ocorreu na Igreja Católica Matriz de Capim Grosso no último domingo, aumentando as estatísticas de violência em Capim Grosso. Mas vamos falar de uma coisa interessante, de um projeto bonito. Lá no Estúdio B, o repórter Adelson Oliveira conversa com o pastor Gilmar Crispim sobre a Escola de Futebol Nova Jerusalém. Boa noite, Adelson. Boa noite, pastor Gilmar. Boa noite, Jean Carlos. Boa noite aos internautas que estão assistindo a Capim Grosso TV. Boa noite, pastor Gilmar. Boa noite, Adelson. Boa noite, Jean. É sempre um prazer poder estar com vocês. A vinda do pastor Gilmar, ele aqui no estúdio da Capim Grosso TV na noite de hoje, ele que é pastor da Igreja Batista Nova Jerusalém, falar um pouco sobre o projeto Escola de Futebol Nova Jerusalém. Pastor, como é que está indo esse projeto? Qual o desenvolvimento desse projeto atualmente? Bom, nós começamos em agosto do ano passado a construção da escola. Demorou um pouco mais do que nós tínhamos previsto, até porque algumas coisas nós não tínhamos noção da necessidade, né? Mas concluímos a parte principal da escola e estamos aí na expectativa de início das atividades. Nós tínhamos planejado começar isso no mês de outubro, não deu certo, e agora nós queremos já estamos com tudo aí na expectativa para começarmos a partir de março. Por isso que nós estamos aqui nessa noite para compartilhar com a população, com os internautas, as nossas necessidades para a gente iniciar então as aulas lá na Escola de Futebol. Pastor, qual é o objetivo dessa Escola de Futebol Nova Jerusalém aqui para o município de Capim Grosso? A Escola de Futebol, ela tem como visão, o nosso plano é investir na vida de crianças, na vida de adolescentes. Nós estamos acompanhando aí o crescimento, né, da violência na nossa cidade, em outros lugares, e nós queremos trabalhar com prevenção. Nós não queremos tratar problema, nós queremos evitar problema. Então, o nosso plano, né, é investirmos na vida de pelo menos 200 crianças. Além do futebol, nós vamos oferecer para essas crianças também reforço escolar, auxiliar seus pais na educação de seus filhos, nas tarefas. Aí a gente tem da igreja uma equipe já disponível para auxiliar essas crianças, né? Acompanhar essas crianças no seu desenvolvimento, acompanhar seus pais, né, que às vezes não têm condições de atender
a demanda, a necessidade, porque tem que trabalhar, ou às vezes porque falta recursos. Então nós queremos entrar aí, né? E temos uma equipe pronta. Nós temos professor de inglês, né, para a gente montar uma turma. Não temos ainda o espaço, o nosso espaço hoje é limitado, mas assim que a gente tiver espaço, a gente vai ter aula de inglês para essas crianças. A gente vai ter aula, a gente pode ter aula e temos professora disponível para dar curso de manutenção de computadores. Enfim, a escola, ela não vai atender apenas a necessidade do futebol, não apenas ensinar as crianças a jogarem futebol, mas também queremos trazer aí uma formação espiritual para essas crianças através da Bíblia, através da palavra de Deus. Foi dado início há alguns meses à construção da quadra que faz parte também da escolinha de futebol Nova Jerusalém. Hoje, como se encontra essa quadra? Concluída ou falta ainda algumas coisas para que assim essa obra venha a ter aí a sua conclusão? Em termos de obra, a obra tem várias fases. A primeira fase ela está 90% concluída. O que nos falta agora em termos de obra para a gente iniciar as atividades é apenas a rede de proteção e as traves, né? Então, porque já que o campo, a localização dele é numa rodovia, né, e a gente tem ali uma vizinhança, a gente não quer começar as atividades sem ter uma rede de proteção para evitar que essa bola venha para a rua e uma criança tenha que sair para pegar essa bola e terminar acontecendo um acidente. Então a gente precisa hoje dessa rede de proteção, né? Então nosso projeto futuro, a gente coloca grama sintética, mas no momento nós vamos começar na terra mesmo, para que a gente ganhe tempo e já comece aí a atividade com essas crianças. No campo esportivo, hoje a nossa necessidade são dos materiais. Hoje a gente precisa de bola, né? Eu tenho aqui uma lista aqui das nossas necessidades. Aí talvez alguém até pergunte, né? Já que querem começar uma escola, por que eles não têm os materiais necessários, né? A questão é que o investimento da obra é um investimento muito alto. Então, a Igreja Batista Nova Jerusalém, que é hoje quem mantém o projeto, é uma igreja que não tem recurso, mas com muito esforço, com muita garra, com muita determinação, com muito desejo de investir na vida dessas crianças, de suas famílias, fez um esforço e concluiu a obra. Então, hoje nós precisamos de alguns materiais esportivos para começar as atividades. A gente vamos trazer aí, no segundo bloco, esses materiais esportivos que a associação, ou melhor, a escolinha de futebol Nova Jerusalém, está aí necessitando, e no segundo bloco nós iremos trazer isso aí para os internautas que estão assistindo a nossa Capim Grosso TV. Vamos voltar aí ao estúdio A com o nosso amigo, o repórter de hoje, Jean Carlos. Ok, Adelso, já a gente volta também com mais informações sobre o projeto da Escolinha de Futebol Nova Jerusalém, e na volta também a matéria sobre o Conselho Tutelar. O repórter Gevaldo Rosa foi lá e traz a informação para vocês. Já a gente volta. Doce Mel, o supermercado mais completo. Somente no Doce Mel você encontra a maior variedade de produtos com os melhores preços da cidade. O Doce Mel tem delicatessen, frigorífico, frutas e verduras, Bradesco Expresso e lanchonete, com a maior variedade de produtos para você. Aos sábados, o Doce Mel abre às 8 da manhã e fecha ao meio-dia, para reabrir das 16 até às 20 horas com a melhor feira de frutas e verduras, com promoções imperdíveis para você economizar. Doce Mel, o mais completo. Opa, estamos de volta. E olha só, de acordo com relatos da professora Luciene, que representa as celebrações da Igreja Católica, a referida igreja foi roubada na noite do último domingo, dia 26. Quem praticou a ação fez uso de uma porta da lateral que foi danificada na ação e levou da igreja o sacrário, um pequeno cofre que é colocado sobre o altar para guardar as hóstias e a Santa Ceia. Um jovem ligado à igreja, ao chegar por volta das 6 horas da manhã para realizar a sua devoção, se deparou com a porta aberta, o que ele achou, na verdade, meio estranho. Ao verificar a situação, percebeu-se que o sacrário da igreja tinha sido levado e contatos foram feitos com outros fiéis que procuraram a Polícia Civil para prestar queixa do fato.
Por volta das 10 horas da manhã da segunda-feira, o sacrário foi encontrado por uma senhora jogado ao lado da Caixa Econômica Federal, próximo à Avenida ACM. O sacrário foi danificado e vai precisar ser restaurado para só assim voltar a fazer parte das celebrações. Vamos conferir uma matéria com o repórter Gevaldo Rosa. Ele foi visitar o Conselho Tutelar de Capim Grosso para trazer informações e detalhes para você. Olá, você da Capim Grosso TV. Vamos conversar hoje com a equipe do Conselho Tutelar e vamos iniciar com a presidente Rosa. O que é ser um conselheiro tutelar? Ser conselheiro tutelar é um trabalho que, na verdade, a gente tem que se dedicar e abdicar de muitas coisas, né? Abdicar dos finais de semana, abdicar das noites bem dormidas. Enfim, abraçar uma causa em prol dos direitos das crianças e do adolescente. Qual foi a experiência que mais lhe marcou durante o seu período de conselho? Apesar do pouco tempo, mas já tem alguns casos assim bem marcantes, né? Eu acompanhei o caso mesmo de uma criança, né? E essa criança, ela tinha problemas psicológicos, e foi uma luta muito grande da gente do conselho para conseguir uma casa que abrigasse essa criança, né? Foi uma luta muito grande pela questão de hoje em dia não existir mais casas onde recebam pessoas com transtornos mentais, né? Por isso, depois da criação dos CAPs, em cada cidade essa questão dos CAPs, aí agora está meio complicado. Mas todo o conselho se uniu junto com o Ministério Público, junto com o Dr. Abraão, o juiz da cidade, e conseguimos abrigar esta criança que hoje está em Salvador, no lar Pérolas de Cristo. Para onde são encaminhadas adolescentes e crianças quando o conselho tem posse dessa criança ou desse adolescente? Para onde essa criança é destinada? Bom, quando encontramos crianças ou adolescentes em situação de vulnerabilidade social, quando é daqui do município e essa situação de vulnerabilidade ocorre por questão dos próprios familiares, ou a gente consegue colocar em alguma família acolhedora, alguma família substituta ou algum parente que fique com essa criança. Caso na situação dessa criança ter que ser abrigada institucionalmente, aí ficamos um pouco de mãos atadas, porque às vezes as pessoas não se disponibilizam de muito tempo para ficar com esse adolescente ou essa criança, já que aqui no município não temos nenhuma casa de apoio, nenhuma casa de passagem, que é a maior dificuldade da gente, até quando chega criança e adolescente de outro município, que acontece de chegar aqui e ter algum problema, que tem que cair aqui no conselho. Então, o suporte que a gente tem para essa criança passar a noite, felizmente e infelizmente, ainda é o albergue São Cristóvão, que a gente coloca lá para passar a noite, e algumas vezes o secretário de Assistência Social, Daniel, que é nosso parceiro, nota 10, disponibiliza a pernoite desse adolescente em alguma pousada, em um hotel, com alguém responsável para que venha estar tomando conta desse adolescente, até que a gente possa estar tomando as medidas cabíveis. Mas de imediato a gente procura uma família acolhedora, uma família substituta, até porque não tem casa de apoio. Contato do conselho, caso alguém queira fazer alguma denúncia, deixa aqui contato, e-mail. Temos o Disque 100, né? Podem ligar para a Polícia Militar, para a Polícia Civil. Temos o 9195-5295 e o 3651-1852. E temos um e-mail, conselhotutelarcg2010@hotmail.com. Gevaldo Rosa para a Capim Grosso TV. Informações, e o Gevaldo foi lá no Conselho Tutelar e trazendo aí essas informações dessa equipe aí que trabalha muito. A gente agradece pela a entrevista concedida aí, pelo tempo concedido à nossa equipe, ao nosso repórter Gevaldo Rosa. Vamos voltar ao Estúdio B, onde o repórter Eric Rios onde o repórter Adelson Oliveira está entrevistando o pastor Gilmar Crispim, falando aí sobre o projeto da Escola de Futebol Nova Jerusalém. Voltando aqui com o bate-papo com o pastor Gilmar Crispim, da Igreja Batista Nova Jerusalém. Pastor, qual é a verdadeira necessidade hoje do projeto Escolinha de Futebol Nova Jerusalém, já que sabemos que ela precisa aí de vários, digamos assim, ferramentas de trabalho para que assim esse projeto possa aí ter o seu pontapé inicial. Ok, nesse momento a gente quer convidar
a população mais uma vez para entrar em campo conosco. A gente já teve aqui, já fizemos alguns apelos aqui para a população, tivemos um retorno, né? E mais uma vez a gente está convidando a população para entrar em campo conosco. E nesse momento, para a gente começar a nossa escola de futebol, a gente precisa de bolas, né? Bola para futebol society, a gente precisa de chapéu chinês, mini cones, coletes, padrões. E aí a gente quer convidar as empresas que quiserem doar padrões com a sua marca, né? Colocar a sua marca no projeto, padrões, coletes. Então pode nos procurar e a gente aí então faz essa parceria. A gente precisa de balizas, precisa de sacos para a gente colocar as bolas, precisa de corda, né? De apito, enfim, todo o material necessário para a gente iniciar. A gente tem toda a equipe já treinada, né? Tem um missionário Felipe que está vindo de São Paulo, já está aqui conosco. Está no Haiti agora, mas logo já está chegando. E teremos aí agora um treinamento para mais 5 membros da igreja que estará recebendo um treinamento para poder tocar a escola de futebol. Então a gente tem 6 pessoas hoje capacitadas, treinadas para tocar a escola de futebol. Mas a gente tem dificuldade hoje de começar por conta dessa nossa necessidade, que é da rede de proteção superior e do material esportivo. Então a gente quer convidar aí a população para entrar em campo conosco e nos ajudar na doação desse material. Bem, esse projeto Escolinha de Futebol Nova Jerusalém é um projeto idealizado pela Igreja Batista Nova Jerusalém. De que forma, pastor, esse projeto foi construído? Houve ajuda da comunidade ou todos os materiais que foram usados na construção, principalmente dessa quadra de esporte, o dinheiro foi todo vindo da igreja, ou alguns parceiros aqui da cidade de Capim Grosso contribuíram de uma certa forma para dar início a esse projeto? O projeto é o seguinte: 60% do que nós gastamos lá veio da igreja, né? E aí a igreja, como ela não dispõe de muito recurso, a gente tinha 2 frentes de arrecadação. Uma era, a gente tínhamos os jovens nas ruas vendendo, eles faziam as trufas e vendiam nas ruas, né? Inclusive estão voltando agora com as trufas novamente. Isso nos deu um bom retorno aí. Muita gente participou do projeto comprando as trufas. Nós tínhamos um grupo de senhoras da igreja fazendo pano de pratos, né? Elas confeccionavam os panos de prato e vendiam nas ruas, né? E os membros da igreja que sempre atendendo o nosso apelo, se esforçando ali como guerreiros. Chegou um momento que a gente precisava colocar alambrado. Só para colocar alambrado ia nos custar R$6.000. Então a gente reuniu a turma da igreja, esses homens foram lá e colocaram o alambrado. Então saiu a custo zero para a gente, porque a igreja se uniu em torno desse projeto, né? E 40% do recurso veio de parceiros, né? Nós alugamos lá o muro para que algumas empresas colocassem as suas propagandas, seus comerciais, e aí isso nos deu uma verba. E outras pessoas que, ao ouvir do projeto, acreditam no projeto, assim como a igreja tem acreditado, entrou em campo conosco e tem participado. Então, hoje, nós não temos parceiro para manter a escola. Então, continua sendo uma responsabilidade da igreja. Então, é uma responsabilidade grande. Nós queremos trabalhar, queremos fazer, queremos investir na vida dessas crianças, dessas famílias, mas para isso a gente precisa de parceiros. Então, mais uma vez, a gente conclama aí a população, aos empresários aqui de Capim Grosso, aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo em outros lugares, para entrar em campo conosco e nos ajudar nesse projeto aí, que é para investir na vida de criança, de adolescente. A gente vai poder oferecer esse campo à noite para as pessoas jogarem seu futebol também. Estamos pretendendo iluminar a área para que as pessoas possam jogar seu futebol. A área disponível para as pessoas fazerem eventos, né? Contanto que seja evento compatível com a nossa realidade de igreja, né? Então a gente está aí para servir a comunidade. Bom, vimos aí o pastor Gilmar Crispim, da Igreja Batista Nova Jerusalém. Tá aí, ele citou a lista dos materiais os quais na verdade ele precisam para que esse projeto venha ter aí o seu pontapé inicial. Pastor, espaço aberto para suas considerações finais.
Eu quero mais uma vez agradecer a vocês pela oportunidade, por sempre estar aí nos apoiando, estar conosco, acompanhando aí, né? Sempre nos ajudando nessa área da divulgação, de chamar a atenção da população, né? E mais uma vez eu quero dizer, a gente não está preocupado em tratar um problema, a gente quer evitar problema, a gente quer oferecer a essas crianças um futuro, mudar a história de vida dessas crianças, de suas famílias, né? Eu, por exemplo, eu aprendi a beber em casa, né? Com os meus pais. Eu cheguei em casa bêbado da primeira vez, eu tinha 8 anos. Então, não tive oportunidade. Então, eu vim ter oportunidade já grande, né? Já adulto. Mas a gente tem hoje uma chance de investir na vida dessas crianças, e a gente quer fazer isso. E com isso, né, a igreja tem feito alguns eventos. Sábado agora, inclusive, eu quero convidar aí a população, a que estão nos assistindo, para participar conosco aí um sábado cheio de graça, que é uma noite de adoração a Deus, uma noite para a gente rever os amigos, né? A gente está saindo do período de férias, de viagem e tal. Então o Ministério de Louvor da igreja vai estar cantando, outros irmãos vão estar cantando. Então a gente vai ter uma noite de louvor, uma noite de celebração. E após isso, então, nós teremos uma cantina na igreja, onde nós estaremos vendendo alguns lanches, para que com esse recurso dos lanches a gente possa investir na escola de futebol. Então, todos estão convidados, mais uma vez. Obrigado pela oportunidade de poder estar aqui divulgando a Escola de Futebol Nova Jerusalém. Muito bem, agradecemos ao pastor Gilmar Pacheco, da igreja Gilmar Crispim, só ressaltando, da Igreja Batista Nova Jerusalém. Agradecemos também a você, caro amigo internautas que está assistindo a nossa Capim Grosso TV. Com você, Jean Carlos. Estamos apresentando CG Notícias. Ok, Adelson, obrigado. Obrigado também ao pastor Gilmar por ter nos dado a honra de recebê-lo aqui nos nossos estúdios. E abraçando aí os internautas Júnior, que está lá em Simões Filho, acompanhando a nossa programação, e Tainara e Cleide, em Feira de Santana. Um abraço de toda a equipe Capim Grosso TV. E registrando também a presença do colega de trabalho Gevaldo Rosa e do visitante Leandro. A todos vocês, amigos e amigas internautas, o nosso boa noite. A qualquer momento, você pode rever os nossos programas no www.capimgrossotv.com. Até mais!